Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro do profeta Oséias. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 2 está escrito: Dizei a vossos irmãos, a mim e às vossas irmãs, o ama. Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sêpare. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Porquanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes. E ninguém a livrará da minha mão, e farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acó por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E despojar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Gisrael, e semeá-la-ei por mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo, e a ele dirá: tu és meu Deus. Capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles
olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata em 1,5 homem de cevada. E ele lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfodes ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro no lugar espaçoso. Efraim será entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Capítulo 5. Ouvi isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige esse juízo, visto que foste um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor.
A soberba de Israel testificará no seu rosto. E Israel e Efraim cairão pela sua justiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles, e aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá e a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. A Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarede, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá, e eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem o livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro do profeta Oséias. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se ele assim o permitir.